Bom dia, amigos! Bom dia, todo mundo! Como vocês estão? Hoje estamos aqui no nosso Café Psicológico. É dia 19 de novembro de 2017. Nós estamos completando logo, né, um ano a mais que se passa. E o tema de hoje será um tema que todos nós pensamos muito. O tema será relacionamento a dois. Relacionamento a dois. Primeiro eu gostaria de falar o que é o café psicológico. É justamente isso aqui, é um bate-papo, é um tema que nós escolhemos. Geralmente as pessoas que assistem o programa no domingo passado me mandam um e-mail, me mandam algo falando quais os temas que eles gostariam de ser trazidos aqui. Então, o Café Psicológico é isso aí. Vocês podem deixar comentário, dizer um bom dia nos comentários. E também qualquer pergunta que vier à mente, a gente tenta responder, né? Se eu souber, sim. Se não, a gente fica para a próxima. A gente faz o nosso dever de casa. Mas hoje, relacionamento a dois. Já que é este o tema, vamos pensar o seguinte. Vocês, deixa eu só ver se tem como eu olhar aqui os comentários. Na semana passada eu não consegui. Ah, tô vendo sim. Bom dia, Mônica, está aqui. Já tô vendo o pessoal entrando. Bom, relacionamento a dois. Vamos pensar aqui. Quando nós vamos entrar num relacionamento, nós temos, muitas das vezes, uma lista imaginária. Quem aqui já teve aquela listinha imaginária ou tem? Aquela listinha, assim, né? Eu, sendo mulher, eu vou imaginar assim, eu quero uma pessoa que entre na minha vida, que ele seja... lembra daquela música, Moreno Alto, Bonito e Sensual? Então, para quem é da minha época, lá de trás, deve lembrar. Mas, na verdade, a gente faz isso. A gente imagina que a pessoa que a gente quer tem que ser isso, aquilo, tem que ter uma situação boa, tem que ser estudado, tem que ser alto, ou tem que ser baixo, tem que ser gordinho ou tem que ser magrinho, tem que ser uma pessoa fiel, uma pessoa maravilhosa, e a gente continua. Vamos continuando com aquela listinha imaginária que todos nós colocamos na nossa mente. Aí eu pergunto, você tem todos esses requisitos dessa listinha imaginária na qual você exige do seu parceiro? Será que você tem tudo isso que você quer do outro? Porque aí já é o começo da procura. E é claro que o ponto hoje é falar daquele relacionamento que já existe. Mas, vamos ver. Aqueles que estão procurando, o que você quer do outro, você já tem, né? Então é muito importante a gente fazer isso. Por quê? Para a gente já tirar e já desestruturar esta imaginação, uma ilusão. As pessoas só desiludem porque elas se iludem. Se você não se iludir achando que o outro vai ter essas qualificações todas que você imaginou, você vai correr muito menos risco de desiludir lá na frente. Os relacionamentos, pelo menos na minha experiência, eles acabam geralmente pelas mesmas... Os sinais já estavam lá nos primeiros 3 meses de relacionamento. Quando alguém fala, no começo eu não notei, mas eu vi que ele já tinha uma inclinação para olhar para outras mulheres. Ou, eu notei que ela era uma pessoa muito exigente, ela mandava muito no começo, a gente só podia ir nos restaurantes que ela queria. Bom dia, Adriana, bom dia, Rose. Então, a gente vai ver que quando quase todos os casamentos que acabam, a gente vai conversar com a pessoa e saber, eu pelo menos faço esse exercício, como foi os primeiros 3 meses, as primeiras assim, né? Aquele pozinho de pirlim-pim-pim que é jogado na gente, pra gente não ver os defeitos do outro. Como que era antes? Tenta lembrar os defeitos, as coisas que você já não gostavam lá atrás. Então, por que isso? A gente só queria começar com esse ponto. Porque os sinais sempre estão aí de quem a pessoa verdadeiramente é. E se a gente tenta encaixá-la nesse quadro que a gente faz, imaginário, que ela tem que ser tudo aquilo, no começo a gente vai tentar encaixar forçosamente. Não, ela é isso, isso, isso. E depois de, às vezes, algumas semanas, você já vê que, não, eu achei que era. Então, a gente desilude, né? Mas por que a gente ilude? Então, vamos lá.
Rita Flor, gratidão, amiga. Deus conosco, bom dia. Deus com todos nós, com certeza. Deus conosco. Então, vamos lá. Eu já entendi que não existe essa coisa de lista imaginária. O que eu preciso saber quais são as minhas raízes, quais são as coisas que eu quero em uma pessoa que não são negociáveis. Por exemplo, eu quero uma pessoa leal, eu quero uma pessoa fiel, eu quero uma pessoa trabalhadora, eu quero uma pessoa... Então nós temos que pensar, deixar essa listinha enorme, imaginária, que nem nós conseguimos, né? Para a gente ter alguns pontos bem fortes daquilo que é real para nós. Continuando, eu também tenho que saber o que não é negociável. Por exemplo, eu detesto o cheiro de cigarro, vamos colocar assim, uma coisa bem pequena. Então, se eu estou solteira, procurando uma pessoa bacana, uma coisa que não é negociável no relacionamento é cigarro. Realmente eu não suporto o cheiro. Então você pode ser lindo, colocar perfume, ser trabalhador, ser tudo aquilo que eu imagino. Mas se você coloca um cigarro na boca, para mim não é negociável, não vai dar certo. Você tá entendendo? Então a gente tem que olhar assim, quais são as coisas que são realmente meus pré-requisitos, que eu não abro mão, mas também eu sou, correto? E quais são as coisas que não são negociáveis? Quais são as coisas que não existirá lugar no relacionamento comigo? Por exemplo, se um homem... Uma vez eu tive um namorado que falou comigo que eu era tonta, que alguma coisa aconteceu e ele falou, você é uma tonta. Aí eu falei assim, que pena, a gente acaba de perder esse relacionamento. Aí ele falou, como assim? Eu falei, porque eu não admito que me chame de nenhum nome. É um não negociável. É claro que ele não entendeu nada, mas eu falei assim, não é negociável. E eu tinha talvez uns 17, 18 anos, era novinha, namoradinho, nada sério. Mas quando a gente embute na gente aquilo que a gente não deixa alguém levantar um braço para você, aquilo torna-se não negociável. Sara Rezende, que gostoso ter você aqui. Bom dia, amiga. Interessante esse tema, com certeza. Então, nós temos que ver, homens e mulheres, quais são as suas raízes para o relacionamento dar certo. Você possui tudo aquilo que você quer no outro? É uma reflexão que nós temos que fazer conosco. Quais são as coisas que não são, novamente, negociáveis? Quais são... Desculpa, gente, eu tô no carro porque eu tenho que ir fazer uma palestra daqui a pouquinho e não ia dar tempo se eu estivesse num lugar bonito, assim. É lindo aqui também, tá vendo o teto solar do carro aqui, árvores. Mas então, eu já sei então. A minha lista imaginária não funciona se eu não tenho aquelas coisas que eu quero no outro. Os meus pré-requisitos para um relacionamento são coisas pequenas, não pequenas, são coisas grandes, mas eu não vou imaginar aquela lista enorme. Eu também já tenho os meus não negociáveis e eu não vou deixar me iludir porque ele tem belos olhos castanhos. Então aquilo não é tão importante. É sim. Preste atenção para você não ser levada pelo aquele pozinho de pirlim-pim-pim, aquilo que a gente fica ceguinho no começo do relacionamento e não percebe. Temos que perceber no começo. Novamente, preste atenção nos casamentos, nos relacionamentos que vocês já tiveram. Se vocês forem realmente destrunchar lá o porquê que acabou, geralmente os primeiros 3 meses você já tinha aqueles sinais e agora você percebe, mas na hora talvez você não percebia aqueles sinais. Então tá bom, eu estou perto, eu não tenho essa lista irrealista de negócios, também tenho tudo que possuo no outro que eu quero e também, Débora, eu tenho os meus não negociáveis, não quero saber de pessoa infiel, ok? Isso é não negociável. Se ele como se diz assim, e eu sei que muitos de vocês não vão gostar disso. Quem tem senha no telefone, no WhatsApp, no Facebook, nisso, naquilo, tem algo ali que não quer que ninguém saiba, certo? Não adianta falar, não, porque tem coisas que são privadas. Sim, tem coisas que são privadas. E quando a gente tem um relacionamento a 2, essas coisas privadas, elas podem ser compartilhadas com o outro ou não. Por que não? Porque é um desrespeito, porque Eu, por exemplo, faço o uso de não ter senha com meu marido. Aí algumas pessoas falam, ai, Débora, mas eu também tenho algumas conversas que são privadas entre clientes e ele entende muito bem onde não acessar.
e ele não acessa. Vocês entendem? Quando vocês trabalham para um relacionamento a dois, tem que ser a dois. Não é meio, nem uma e meia. E não existe essa coisa. Então, do começo, quando alguém já começa a esconder o telefone, lá no fundo vocês vão ver que aqueles sinais já existiam. Outra coisa, não existe, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, eu não assisti ainda. Existe um filme que se chama Jerry Maguire, com o Tom Cruise. E uma amiga minha, certa vez, disse assim: Débora, eu acabei de escutar a cena mais linda. E a cena dizia assim, a moça toda apaixonada, e o moço disse assim, ou não sei se foi ele falando com ela: você me completa, you complete me. Aí eu olhei pra minha amiga e falei: ai, que coisa mais triste, né? Aí a minha amiga olhou pra mim e, brincando, falou assim: Débora, que coisa horrível, nossa, que você não tem romantismo, não. Aí eu disse: olha, não é isso. O negócio é o seguinte: ninguém precisa, e muito menos deve, completar ninguém. Correto? Quando você entra no relacionamento já pensando que você quer completar, isso quer dizer que você não está completo. E para um relacionamento dar certo, você tem que estar completa. Eu tenho que ir para um relacionamento sabendo que se este relacionamento acabar, eu continuo uma pessoa completa. Eu não posso depender do outro para me completar. Por quê? Porque é muito triste eu me completar, né, entre aspas, e essa pessoa talvez depois não tiver mais. Eu vou o quê? Sentir novamente incompleta. E nem vou tentar fazer o meu trabalho para ser uma pessoa completa, pois se o outro já me completa, correto? Para um relacionamento que você já está dentro, e às vezes eu tenho um amigo muito carinhoso que diz assim: bom dia, Cleia. Não, não é isso que ele fala, pessoal. Estou falando bom dia com a Cleia que acaba de entrar. Opa, novamente, não se perturbem, às vezes isso acontece. Então ele fala assim: olha, os homens casam, no dia do casamento, os homens falam assim: ai, eu não quero que essa mulher mude nunca, eu quero que ela continue assim. E a mulher diz assim: ai, na hora que a gente acabar de casar, eu vou mudar ele todinho, porque ele vai ser um outro homem. Não é assim? E o que acaba acontecendo? As mulheres acabam mudando e os homens não mudam. Mas, piadinha à parte, nós vamos pensar assim: as nossas expectativas, elas não vão corresponder se nós estamos baseando elas em uma pessoa nos completar ou numa listinha imaginária que não funciona. Essa coisa de dois se completando, infelizmente, não existe. Você tem que ser uma pessoa completa, com outra pessoa completa. E não estamos falando em pessoas perfeitas, porque isso é outros 500. Estamos falando de pessoas que estão se dando por inteiro. Não que vai depender da metade do outro. Vocês estão entendendo? Então, bom dia, Jader, meu querido! Para o relacionamento, então, quando a gente está dentro e a gente fala: eu sou uma pessoa completa, o que isso indica? Que eu também vou ter os meus gostos. Eu não posso, e este talvez é uma das chaves principais. Porque às vezes nós queremos sim mudar o outro, ou queremos forçar o outro a ser alguém que ele não é. Mas essa pessoa nos encantou no começo do relacionamento. Completo? Concordam? Vocês, isso aí, Isabel tá falando assim: eu me completo e meu marido me transborda. Olha que coisa bonita. Talvez a palavra é essa aí, Isabel, transbordar. Eu quero que alguém me transborde, não complete. Perfeito, perfeito. Eu me completo e meu marido me transborda. Perfeita a frase. Angelita, bom dia. Então, pessoal, vamos lá. Eu já entendi que eu estou num relacionamento e sou uma pessoa por inteiro. Então, se o marido gosta de pescar ou se o marido gosta de assistir filmes, por que é que ele tem que parar de pescar ou assistir filmes depois? Porque eu não gosto. Ou por que é que eu não posso mais tomar um café com as minhas amigas nos sábados à tarde, como eu sempre fazia? Ou eu gosto de viajar e ele não gosta. Então eu tenho que parar de viajar? Entra agora os conflitos.
Os conflitos são nada mais do que eu penso algo, eu sou assim, mas eu preciso me comportar completamente diferente. Isso vai causar o quê? Ressentimento. Isso vai causar raiva. Isso vai causar você dizendo lá na frente, eu deixei a minha vida, eu me sacrifiquei por você. Isso é algo que a gente nunca quer escutar. Então, se nós continuamos a ser quem nós somos, com respeito ao outro, também dividindo nosso tempo, também participando, por que não? Se o marido gosta de assistir um filme, às vezes um filme de cowboy, e você não, você quer estar com ele pelo filme ou por ele? Às vezes é gostoso. Eu adoro arrumar a casa. Se o meu marido está lá fora fazendo trabalho, alguma coisa, e ele chega em casa e está tudo arrumadinho, tudo lindo, cheirosinho, e ele entra e eu tô tudo bonitinha, com batom. As pessoas falam, Débora, isso é coisa dos anos 60, coisa machista. Eu gosto de fazer uma casa linda para ele entrar e dizer a ele, olha, eu preparei toda a casa para você, olha como é que ficou tudo bonito. E ele dizer assim, nossa, eu fiz algo lá fora, eu estava trabalhando no carro, arrumando de mecânico, arrumando tudo lá para a gente poder passear. Quando a gente começa a internizar, eu não sei a palavra em português, pessoal, cresci aqui, tem palavrinha que eu esqueço, tá bom? Estou aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu começo a olhar para o meu interior e dizer assim, ah, isso é coisa dos anos 60, eu não tenho que arrumar casa para o meu marido. Ou ele diz assim, minha mulher não pode trabalhar. Por quê? Por que será que a gente não pode ser quem a gente é? Então, quando eu começo, o Mônica diz assim, o Henrique está falando um futebol. É isso aí, Henrique, tô do seu lado nessa, tá? Porque às vezes um homem assiste futebol, a mulher, eu não entendo nada, jogo, sei até driblar. Mas não entendo as regras. Às vezes eu fico brava porque saiu a bola ali e eles estão falando que eu não posso mais jogar. Mas quando meu amigo e o meu marido gostam de futebol americano, ninguém entende. Se você é brasileiro, esquece, não vai entender mesmo, né? Mas eu assisto. E olha que o futebol americano são 4 horas às vezes. Mas eu tô lá porque eu quero dar a mão para ele. Eu deito no colo dele, ele faz cafuné. A gente põe pipoca, comidinha. Então às vezes meu pensamento está em outra coisa, nem tô vendo o jogo. Mas eu estou com ele. E ele, quando ele vai em algum lugar, às vezes até pode ser uma igreja, pode ser algum local, mas ele vai comigo, não é pelo local, ele vai por mim. Então isso é uma troca gostosa. E tem coisas que a gente não vai gostar, mas a gente também não pode impedir a pessoa de ser quem é ela. Sabe por quê? Porque aí um ganha e o outro perde. E em nenhum relacionamento a dois não pode haver isso. Se eu gosto de viajar com as minhas amigas e o meu marido gosta de ficar em casa, aí as pessoas vão falar assim, ah, não, mas tem que ficar em casa, você já casou, não pode viajar. Por quê? Onde estão essas regras? Eu gostaria de ler um livro aí escrito e assinado, talvez por uma entidade muito maravilhosa, dizendo que isso não pode, certo? Isso são falsas coisas que nós precisamos reavaliar na nossa cabeça. Por que não? Se eu quero ir para a praia com as minhas amigas, passar um dia ou dois, e se o meu esposo quiser acampar com os amigos deles por um dia ou dois, o que precisa é confiança, o que precisa é respeito. Nós não precisamos tanto do tempo um com o outro, mas precisamos saber que somos prioridade um do outro. Eu deixaria qualquer viagem em qualquer lugar se o meu esposo precisar de mim. Sem egoísmo, sem aquilo de você não pode ir. Nós temos que lembrar que nós não somos donos de ninguém. E se a gente tiver um relacionamento, achamos que eu sou dona e ele é dono, este relacionamento é baseado na possessão, não é baseado no amor. Existe um ditado, bom dia Juliane, existe um ditado que diz assim que aquele que ama mais controla menos. Eu gostaria de pensar assim um pouquinho diferente. Não é que ele controla menos, mas quem ama mais, ele cede mais, ele não apega. Então, quando a gente vai ver a pessoa que está sempre querendo controlar, tem pessoas que colocam GPS no carro de um e para saber onde está aquela coisa, é porque essa pessoa tem a insegurança dela. Essa pessoa ainda não descobriu como é bom amar. Porque o amor não é posse. Se a esposa, se o esposo precisa dar satisfação dos últimos 5 minutos onde ele está, tem algo errado no casamento. Ah, Débora,
Eu posso, isso mesmo, o amor liberta. Eu penso, a Beth também aqui, a Marília está aqui, bom dia, Juliana também. Maria Júlia, por que você não disse bom dia, Maria Júlia? Um bom dia especial para você, minha querida. Ganhou um grandão. Então, nós vamos assim, pessoal, eu não tenho horário. Alguém pode colocar qual horário é agora, por favor, nos comentários? Então, a gente tem que pensar assim, eu quero um relacionamento ou eu quero um emprisionamento, certo? E os homens e as mulheres, ou os homens e os homens, ou as mulheres e as mulheres, nós estamos falando de relacionamento a dois, não importa. Eu estou usando como o meu casamento, a base do nosso café psicológico, que eu sou uma mulher, o meu marido é um homem, então eu estou usando isso. Mas hoje em dia a gente sabe que o conceito de família é muito mais variável. E graças a Deus a isso, não é assim? 9h22, obrigada pessoal por me dizer. O café da manhã então terá que terminar, porque a gente vai falar só uns 20, 25 minutinhos. Temos muito o que falar, principalmente em relacionamento a dois. O que eu queria hoje é deixar isso aqui. Eu queria deixar que vocês entendessem. Esquece essa lista imaginária. Quando vocês quiserem entrar no relacionamento, pensem realmente quais são as minhas raízes. E se você já está no seu relacionamento, talvez o seu relacionamento você tem que reavaliar essas raízes. Será que elas já não estão valendo? Será que mudou alguma coisa? Quais são os não negociáveis? Talvez você já está no relacionamento e você está sofrendo abuso doméstico, uma coisa que você disse que nunca ia concordar, que você nunca ia deixar. Mas não foi que você deixou nem concordou, aconteceu. E aí você tem que voltar e falar, não, isso é um não negociável, não existe isso no meu casamento e não vai existir. Alguém gritar comigo, essa pessoa vai gritar uma vez, porque eu vou falar com ela, não grite mais, ou o nosso relacionamento está acabado. Por quê? Porque é um não negociável meu. Se não é dele, tudo bem, eu entendo, cada pessoa é diferente, mas não é meu. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar, cuidado com quem influencia o seu relacionamento. A gente vê, bom dia Cleide, bom dia Luiz, tudo bem? A gente tem que ser muito cauteloso em deixar os outros influenciar o nosso casamento. Eu vejo pessoas que não têm a mínima chance de dar conselhos de relacionamentos. Eu digo isso porque são pessoas abusivas. São pessoas que tratam os outros com descaso, com tudo que é ruim. E elas estão dando lições de como deve ser um relacionamento. O problema, pessoal, que é muito bonito a gente ler um livro e falar como devem ser as coisas. Outra coisa é vivenciar aquilo. Tome conta daquelas pessoas, principalmente entre família mesmo. As pessoas familiares que querem entrar no seu casamento, ditando o que deve, o que não deve, ditando a você como deve ser o seu casamento. O seu casamento é entre você e o seu parceiro. Se você quiser algum aconselhamento, a minha sugestão é envolva-o. Não vá pegar conselhos sozinhos. Envolva o seu cônjuge. Envolva ele naquilo. Converse. O diálogo. A falta de diálogo é o número 1. Como se diz assim, o final de um relacionamento que podia dar tanto certo. Quando nós não conversamos. Quando nós não falamos o que está aqui dentro. Eu não vou dizer algo que eu sei que magoaria o meu esposo se não tem necessidade. Certo? Às vezes eu recebo algum texto, alguma mensagem, alguma coisa até desrespeitosa, mas eu não vou passar para frente porque aquilo vai magoá-lo. Vocês estão entendendo a diferença entre deixar ele ler todos os meus textos e ao mesmo tempo deletar porque aquilo não vai adicionar nada no nosso relacionamento, que é seguro e bom? Então, quando existe esse diálogo, quando existe esse carinho entre um e outro, as coisas ruins, vão colocar entre aspas, elas não vão ter aquele tamanho que a gente achava que iria ter. Então, olha, não deixe... E às vezes a sogra, o sogro, eles pensam que podem entrar no casamento dos filhos e demandar e mandar. Infelizmente isso é muito comum. Até na educação dos netos, os avós estão querendo ter mais participação do que deveriam. Por quê? Eles tiveram a chance, certo? Eles podem complementar como os filhos vão ser criados, mas não assumir. Porque este é o papel dos pais.
O mesmo se dá com o casamento. O papel do seu casamento é entre você e o seu cônjuge. Se você quer escutar um amigo, este amigo tem categoria para falar? Ele está agindo a seu e sua esposa o benefício dos dois ou só do seu? Então, vamos procurar ajuda de quem está capacitado a ajudarmos. E eu acho que essa pessoa é o nosso cônjuge, porque ele vai falar para a gente o que é necessário, o que precisa. Todos nós precisamos de ternura, de carinho, de um abraço. Qual foi a última vez que você deu um abraço no seu cônjuge? Um abraço, uma coisa tão simples. Pessoal, o Café Psicológico acaba por aqui de hoje. Vai estar no YouTube, só procurar pelo meu nome e colocar lá Café Psicológico, que vocês podem ver, tá bom? Eu desejo um domingo maravilhoso. Esse domingo aqui, vocês vê o teto solar aqui, que tá, não sei abrir isso, incrível. O carro tá desligado e é um problema. Nuvens azuis, as árvores verdes. O coração da gente é o que manda, pessoal. A gente tem que agir com ele, agir com carinho, agir com amor, agir compreendendo que ninguém é igual a gente. Todas as pessoas têm as suas peculiaridades, as suas características. E se a gente parar de julgar ou forçar o outro a ser igual a gente, nós vamos ter muito mais amigos, muito mais relacionamentos. E aqueles relacionamentos que já temos irão fortificar muito mais. Eu desejo um domingo de muito, muito amor a todos. Que vocês procurem as pessoas na sua vida com o coração aberto, aceitando-as. E aquelas que não encaixam em sua vida, que vocês não se envolvam, mas desejem-as tudo de bom, com todo amor. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Este é o meu desejo desse domingo, desse Café Psicológico do dia 17 de novembro de 2017. Se vocês quiserem que eu aborde algum tema específico para o próximo domingo, por favor, deixe os comentários. Alê de Paula, Núbia Bliss, muito obrigada pela participação de todos vocês. Um beijo, meus amores!